nos acompanha, né, nesta noite maravilhosa, nesse domingo de Páscoa, né, Pastor Carlos? Graças a Deus, né, cara? Boa noite a todos aí que estão conectados com nós nessa live. Que Deus abençoe todos vocês, que Deus possa falar no coração de todos nesse domingo de Páscoa, né, cara? Domingo abençoado, domingo de Santa Ceia, onde eu tenho certeza que Deus tem um propósito na vida de cada pessoa e que essa live, que através de nós, né, Carlinhos, através da palavra de Deus, Deus possa falar no coração de todos, né? Em nome de Jesus, né? Os amigos de perto, os amigos de longe também, né, que estão entrando aqui na nossa live, dando seu boa noite, né, que vocês possam ser abençoados também. A irmã Cristina, né, Cristiane Gonzalez, lá do Parque Cuiabá. Amém, que Deus abençoe. Nos dando boa noite aqui também. A irmã, a Thaís também está falando, né? A igreja te adora. Realmente, essa canção ela é muito abençoada, muito linda. Verdade. O Rones Vidal disse na fé viva. Diego também dando boa noite aqui. Sibeli dando boa noite. A Edna também dando boa noite aqui. Amém. Ô Edna, boa noite para você. Que Deus te abençoe. Edna, minha sobrinha querida lá de Rondônia, lá de Seringueira, lá de Sete Pontes. Que Deus abençoe você, Edna, você, teu esposo Cícero, seus filhos, né? Verdade. Que a mão de Deus esteja com você aí, em nome de Jesus. É verdade. Vão entrando aqui, vão compartilhando também para que mais pessoas possam também nos acompanhar neste momento. Hoje é um dia especial, nossa Santa Ceia da Ressurreição. A nossa Santa Ceia já é um dia especial para nós cristãos e hoje mais ainda, porque a gente celebra a Santa Ceia da Ressurreição. Queria até pedir para algum obreiro pegar para a gente o kit Santa Ceia aqui para a gente mostrar na live para aquelas pessoas que não podem vir à igreja, estão naquele grupo de risco, estão em casa ali impossibilitados de vir, elas podem vir retirar o kit Santa Ceia ou pedir para algum familiar vir aqui na igreja retirar. Nós estamos aqui com as portas abertas para entregar esse kit Santa Ceia. Com certeza, né? Nós não podemos aí ministrar ainda culto, né? Mas nós estamos aqui com a igreja com as portas abertas. Aí está o kit aí da Santa Ceia, né? O pão e o cálice, o pão representando a carne e o cálice representando o sangue do Senhor Jesus, né? Que Ele morreu na cruz por amor a nós, então Ele deu a vida dele por amor a nós. Então você que quer participar, vem aqui buscar, tá? Ou manda alguém, né, cara? Ou até pedir pra gente também. A gente tem pessoas aqui preparadas para levar até você na sua casa esse kit Santa Ceia, né, cara? Exatamente, como teve pessoas pela manhã que vieram retirar o kit, outras que enviaram uma mensagem dizendo eu não posso sair de casa, mas os obreiros aqui levaram até a casa, enviaram familiares e outros até mesmo que vieram até a nossa igreja aqui para estar fazendo esse momento da Santa Ceia. O que nós não podemos deixar de fazer é cear, ainda mais num dia especial como hoje. E muitas pessoas também já cearam até pela nossa live, né, que nós fizemos 9 horas da manhã. Foi bênção também, graças a Deus, né? Não demos a palavra, só ministramos a Santa Ceia mesmo. E as pessoas mandaram mensagem agradecendo. E a gente fica muito feliz com isso, né, Carla? Com certeza. Reconhecer aquilo que nós fomos chamados, né? Exatamente, é muito importante, como a gente disse, a gente não pode deixar de cear um dia tão especial, mesmo em meio ao caos, a essa pandemia, a esse isolamento social. A gente que tem parte com Cristo, não podemos deixar o nosso lugar neste momento. É verdade, e eu creio também, Carla, no Salmo 34:7, que fala que o anjo de Deus, ele acampa, ele mora, né? Acampar é morar ao nosso redor para nos proteger, para nos guardar, para nos livrar de todo tipo de mal. O Salmo 91:7, né? Diz também que 1000 pode cair ao meu lado, 10.000 à minha direita, mas eu não serei atingido. Então a nossa oração aqui na igreja, cara, é para que Deus venha proteger todos os membros dessa igreja, que esse vírus ele não vai encontrar, tá entendendo? Ele pode até, como aconteceu lá no Egito, onde os primogênitos morreu dos faraós, filhos dos faraós, parentes, mas daquele povo de Deus que foi ungido a casa deles com o sangue do cordeiro, o anjo da morte passou por cima, não encontrou. Então não tem poder. Então que o anjo da morte, que esse anjo desse vírus aí, ele não ache nenhum membro dessa igreja,
porque eles estão tudo guardados, estão tudo protegidos em nome de Jesus, porque Jesus era o quê? É o nosso rochedo, a nossa fortaleza, né, cara? É verdade. E a gente quer começar já a nossa palavra, porque hoje a gente vai ter que ser um pouquinho mais rápidos, porque a gente vai ter a ministração da nossa ceia. E a nossa palavra hoje, né, como o título já diz, é Lucas 24, Lucas capítulo 24, no versículo 13. Nós vamos abrir a nossa Bíblia aqui. Você que tiver com a tua palavra de fé aí, a tua Bíblia, a tua espada aí nas mãos, pegue ela aí, abra no Evangelho ali de Lucas, Mateus, Marcos, Lucas, terceiro livro do nosso Evangelho. Lucas 24, a partir do versículo 13. Pastor Carlos vai fazer a leitura até o versículo 31. A gente vai fazer uma leitura longa para vocês poderem entender o contexto do que estava acontecendo ali, Pastor Carlos. Amém. Vamos lá então, Lucas 24, versículo 13. Os dois discípulos no caminho de Emaús. E eis que no mesmo dia ia dois deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e ia falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo pergunta ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles, mas os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. E ele disse: que palavras são essas que, caminhando, trocais entre vós, e por que estáis tristes? E respondendo cujo nome era Cleopas, disse-lhe: és tu só peregrino em Jerusalém, e não sabe as coisas que nela têm sucedido nestes dias? E ele lhe perguntou: quais? E ele lhe disseram: as que diz respeito a Jesus, o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes os entregaram à condenação de morte e o crucificaram, e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel, mas agora, com tudo isso, e já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram, é verdade que também algumas mulheres dentre nós nos maravilharam, as quais de madrugada foram ao sepulcro, e não achando seu corpo, voltaram, dizendo que também tinha visto uma visão de anjos, que diz que ele vive. E alguns dos que estavam conosco foram ao sepulcro e acharam ser assim como as mulheres haviam dito, porém não ouviram. E ele lhe disse: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que o profeta disseram, porventura não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E respondendo, e começando por Moisés e por todos os profetas, explicavam-lhe que dele se achava em todas as escrituras. E chegaram à aldeia para onde ia, ele fez como quem ia para mais longe, e eles os constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e já declinou o dia. Entrou para ficar com eles, e aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu-o e lhe deu. E abriram-se-lhes então os olhos e conheceram, e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém, né? Aqui o que acontecia? Jesus já estava morto há 3 dias e eles estavam indo para Emaús. Emaús significa fonte de águas quentes, e Emaús era um povoado que ficava mais ou menos 11 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam caminhando ali mais ou menos a um dia e uma noite, porque naquela época não tinha carro, não tinha carroça, não tinha cavalo, não. As distâncias eram percorridas a pé. Os discípulos ali
percorrendo aquele caminho de Jerusalém até Emaús já era um dia e praticamente eles já saíram à tardezinha ali, porque quando caiu da noite que eles encontraram ali com Jesus, já era noite. Já era noite, porque 11 quilômetros mais ou menos, né, Carla? Uma pessoa a pé umas 2 horas, né? Exatamente, naquela época não era igual hoje, né? As estradas pavimentadas, não tinha asfalto, as estradas eram íngremes, né? Tinha que atravessar muitas vezes até deserto naquela época. Com certeza, e com certeza já era também de idade, né? Tem tudo isso aí, e chegou até a noite, né, Carla? Cansaço, o desânimo, e eles estavam tristes, como aqui Jesus encontrou eles no caminho de Emaús e eles estavam tristes. Quando a gente está triste, a gente não tem o mesmo ânimo nem para caminhar, nem para fazer nada quando o coração da gente está feliz, está alegre, né? Eles estavam indo para Emaús, mas estavam entristecidos. Com certeza, né? Porque na realidade eles tinham perdido quem, né? O mestre, né? Jesus. Então ele estava ali. Até, né, Carlinha, a palavra de Deus fala que era para eles até ficar na cidade, né? Então ele já estava saindo, até já meio desanimado, porque já tinha 3 dias que já tinha morrido Jesus, né? Há 3 dias, então cada um já estava querendo procurar seu próprio caminho. E Emaús era a cidade onde eles moravam antes de seguirem a Jesus. Eles estavam voltando para a casa deles. Mas a ordem de Jesus naquele momento, para eles, era Emaús, a caminho de uma cidade que não era aquilo que Jesus tinha falado para eles. Mas eles, por estarem tristes, estarem até desorientados com aquela morte de Jesus, eles não esperavam por aquilo. Então, naquele momento que Jesus morreu, estava morto até então, quando encontrou com eles estavam voltando para a vida dele, voltando para o caminho, né, que eles viviam antes, para a cidade que eles viviam antes, abandonando até aqueles ensinamentos e a própria ordem de Jesus naquele momento. É verdade, os mandamentos, né, de Jesus. E a gente vê, como você falou, né, Carla, Emaús significa o quê? Fonte de águas quentes, né? E Jerusalém significa lugar de paz, morada de paz, né? Então onde eles estavam saindo? Do lugar de paz. Para ir aonde? Para ir à fonte de águas quentes, né? Então a gente vê, Carla, aproveitando aqui essa palavra, um gancho aqui, tem muitas pessoas assim também, saindo do lugar de paz e procurando lugar onde não tem paz, lugar, às vezes Jesus diz, eu sou o caminho. Muitas pessoas estão saindo do caminho. Jesus mandou eles ir para Emaús? Não, Jesus falou para eles ficar em Jerusalém. Porque a bênção estava onde? Jerusalém. E muitas vezes é igual nós. Quantas vezes a gente sai de Jerusalém também, né? Deixa o lugar de paz, às vezes a gente esquenta a cabeça, às vezes, não quero mais saber, porque às vezes a gente perde a paz, né, cara? E é nesse momento que você não tem que desistir. Eu estava até pregando aqui, dando uma palavra para os amigos, e dizendo que muitas pessoas têm perdido a bênção porque tem que sair de Jerusalém, né? Igual Belém significa casa de pau, e também Jerusalém, lugar de paz, né, cara? Verdade. E eles estavam voltando para onde? Saindo da onde? Eles tinham saído, né? Eles tinham saído de Emaús. E quantas vezes cristão também, ele já saiu daquele lugar de tormento, lugar de sofrimento, mas muitas vezes ele quer voltar, muitas vezes ele sente saudade, né? Então a gente tem que cortar aquilo que faz mal pra gente, não é verdade? Verdade. Emaús significa regresso, né? E quando nós regressamos para aquilo que Deus não tem para nossa vida, nós passamos a viver fora da vontade de Deus. A vontade de Deus, a vontade de Jesus e a orientação para Jesus naquele momento ali era: fique em Jerusalém, fica no lugar de paz, fica onde eu voltarei para vocês. Mas o que eles, entristecidos, abalados pelo momento, eles deixaram Jerusalém, um lugar que era estabelecido para eles ficarem todos juntos, e estavam regressando para a vida antiga deles. Eles estavam esquecendo até o tempo todo, os ensinamentos todos que Jesus tinha dado para ele, para voltar, levados, movidos por um sentimento. Então eles estavam no caminho errado. Errado. Está no caminho errado. Caminho errado é quando você retorna da onde você saiu. É verdade. Então a gente não pode nunca mais, Carla, retornar da onde você saiu.
Exatamente. A gente tem que fazer o que, cara? Eliminar aquilo que faz mal pra gente. Quando a gente vai no médico, como é que fala? Ó, isso aqui faz mal pra você, você não pode. O que você vai fazer? Você vai eliminando. Ah, mas eu gosto e mas faz mal. Você tem que eliminar. Então, elimina os caminhos também que não levam a Deus, né, cara? Exatamente. Emaús hoje na nossa vida, né, significa a nossa falta de fé. Os discípulos, no momento que eles foram pelo caminho de Emaús, eles estavam sendo levados pelo desespero, pela fraqueza, pelo que eles estavam vendo ali naquele momento. Então, ser levado pelo caminho de Emaús e sermos guiados pelos nossos sentimentos demonstra a nossa falta de fé. Os discípulos estavam ali há 3 anos andando com Jesus, mas o que? No momento que eles foram pelo caminho de Emaús, ali faltou fé para eles crerem naquilo que Jesus já estava orientando eles, daquilo que ia acontecer. Verdade, eles estavam trocando Jesus, que é a fonte da água da vida, com uma água que não vem saciar, né, cara? Não. Então, ele estava ali trocando, né? Trocando Jesus. Jesus é a fonte da água da vida. Mas pegaram o caminho errado. E quantas pessoas, né, cara, têm pegado o caminho errado, têm trocado o Senhor Jesus para procurar outros meios, né? Exatamente. E ele é o caminho. E aqui no versículo 16, né, do capítulo 24, diz: mas os olhos deles estavam que como fechado para que não o conhecessem. Pastor Carlos, por que os olhos deles estavam fechados aí? Por que eles não reconheceram Jesus, sendo que eles andaram por 3 anos ali sendo discípulos do Senhor? Pois é, né, cara? É porque Jesus estava com o corpo glorificado, né? Aí está em Filipenses capítulo 3, versículo 21, que fala, né, que Jesus estava com o corpo glorificado. Não estava com aquele corpo que ele morreu na cruz ali, né, que os soldados bateram nele, rasgaram a roupa dele. Na realidade ele estava nu, né, cara? Na cruz lá tem um paninho lá, mas na realidade ele foi crucificado mesmo, foi nu naquela cruz. Então, o que passava pela cabeça das pessoas? Que Jesus, eles iam encontrar com Jesus, mas Jesus estava todo despedaçado, como ele morreu na cruz. Mas não, no momento que ele ressuscitou com o corpo glorificado. Por isso, cara, que os discípulos não conheceram ele. Porque o que passava na cabeça dele? Aquele Jesus lá, cheio de sangue, né, com o corpo todo moído, né? E agora Jesus todo ali, bonitão, né, sem nenhuma ferida no corpo, o corpo dele glorificado. Eles não conheceram, né? Então, às vezes, cara, que, como a gente viu naquele estudo nosso, né? Eles estavam saindo do lugar de paz, porque não creram nas promessas do Senhor Jesus, de ressuscitar. Exatamente, e tanto não creram como não conheceram. É verdade. Se eles crescem e vivessem aquilo que Jesus já ensinava e falava muitas vezes e eles não entendiam, eles, em vez de estarem ali chorando, eles estariam glorificando, porque naquele dia Jesus estava vencendo a morte, porque já era o 3º dia, e os judeus lá, eles tinham uma crença que se a pessoa não ressuscitasse no 3º dia, ela não ressuscitaria mais. Então os discípulos já estavam entristecidos ali, porque eles achavam que Jesus ressuscitaria do modo dele, do jeito dele, fazendo eles vencedores. Então quando eles ficaram tristes, ficaram ali desanimados, porque eles achavam que Jesus ia voltar numa volta cinematográfica, numa volta triunfal. Mas Jesus foi diferente, ele veio num corpo glorificado e ele não foi conhecido pelos seus próprios discípulos. Isso é verdade. E a gente vê isso aí, cara, como você está falando, como você acabou de falar, que as pessoas também hoje é a mesma coisa, né? Como que as pessoas hoje querem Jesus na vida dela? Eles querem que Jesus seja até o servo dele, né? Verdade. Porque eles querem que as coisas aconteçam da maneira deles, como planejado, como eles querem. Não, eu vou fazer tal coisa aqui agora e Deus vai me ouvir, Deus vai me responder. Mas muitas vezes a gente está até no caminho errado. Verdade, está no caminho de Emaús, está no caminho do regresso, né? E quando a gente está no caminho de regresso, a gente volta a viver aquilo que nós vivíamos antes. Quando a gente regressa, nós não temos como avançar e viver coisas novas. Jesus ali tinha experiências novas, queria se apresentar a eles, mas eles estavam indo pelo caminho do regresso. Eles não estavam no lugar que era de paz, no lugar que era o lugar de ser revelados a Ele. Como é que nós vamos viver uma vida nova? Como é que Cristo vai se revelar a nós
se nós também esses discípulos, indo pelo caminho de Emaús, indo pelo caminho do regresso em vez do progresso. Hoje nós cristãos, muitos cristãos amedrontados, muitos cristãos ali, vivendo uma vida amarrada, uma mentalidade presa, porque em vez de avançar e permanecer em Jerusalém, permanecer com a sua fé firme, tem regressado para Emaús. Verdade. Então, o caminho tão perto deles e eles no caminho errado. Andando longe ainda, né? Se cansando mais. Já estava triste, já estava abatido. Ainda fazer uma viagem de 11 quilômetros a pé naquela época. Pegou sol, caiu à noite e às vezes até passou frio, sede, fome. A gente não sabe o que eles enfrentaram nesses 11 quilômetros. É verdade. E às vezes, cara, como você está falando aí, né? Jesus tão perto de nós, Jesus tão bom, tão maravilhoso, onde ele diz que o fardo dele é leve, e às vezes tem muitas pessoas, cara, que estão sofrendo porque está fazendo tudo errado. Sim. Né? Às vezes Deus pede uma coisa para ele e ele faz outra, né? Jesus só falou para a gente: não sai de Jerusalém, espera até que a promessa se cumpra na sua vida. Mas o que é que os dois fez? Os dois desviaram, resolveram retornar da onde tinha saído, e Jesus, tão misericordioso, cara, ainda foi atrás deles. Foi. Jesus ainda foi acompanhando eles, conversando com eles. Foi resgatar eles. Foi resgatar. Porque se Jesus não resgatasse eles, estavam perdidos, não é verdade? Eles não iam contemplar. E às vezes até como nós também, se Jesus não nos resgatasse, se ele não tivesse, cara, nos resgatado aonde nós estávamos, será que hoje nós também não tínhamos se perdido? Também estaríamos no caminho de Emaús. No caminho de Emaús também. Eu acho, tenho certeza. Se eu não tivesse me convertido, tivesse na igreja, eu acho que eu nem vivo eu estaria mais. Porque foi a mão de Deus que me resgatou. Verdade. Foi a mão de Deus que me tirou lá, cara, lá do fundo do poço e me colocou para sentar com os príncipes. Está entendendo? Então, Deus é misericordioso. A gente não tem que reclamar de nada. Porque se eu tivesse ido para tal lugar, meu irmão, mas era a vontade de Deus. A vontade de Deus é que você esteja onde você está, servindo Ele, buscando Ele. Sabemos que também não é fácil, né, Carla? Não é fácil você, às vezes, obedecer. Mas a palavra de Deus diz que é melhor obedecer do que sacrificar, né? E Jesus tinha o que, cara? Tinha bênção para quem? Para quem ficasse em Jerusalém. E pelo caminho de Emaús é estar no caminho errado, é estar tão próximo ali de Jerusalém, a 11 quilômetros apenas, mas eles estavam no caminho errado. E quantas vezes também nós estamos tão próximos ali da nossa bênção e nós largamos, abandonamos o lugar do cumprimento da promessa. E às vezes está perto, né? Está perto, está próximo, está chegando, mas a pessoa abandona. Ela segue por outro caminho, ela vai por um caminho longe, até padece, né? Como a gente falou, está no caminho de Emaús, está no caminho errado. E para eles chegarem em Emaús, eles sofreram, andaram, padeceram. Por quê? Eles estavam tão próximos, mas decidiram ir pelo caminho de Emaús, o caminho errado. A bênção estava tão perto, né? Estava próximo. E eles saindo da bênção dele, né, Carlinha? Saindo da bênção, indo para onde? Indo mais, cada vez mais para longe. E a obra de Deus é assim, cara. Muitas vezes, a gente, quando afasta de Deus, o inimigo leva a gente cada vez mais para longe. Mais para longe. Aqui não está bom, eu vou para outro lugar. E às vezes, ele não sabe que é o inimigo que está afastando ele da bênção dele, né? Da vitória dele. E a gente estamos aí na igreja, cara, como pastor, já tem mais de 22 anos que nós estamos na obra, né? Quando eu vim para a igreja, vocês eram pequenininha, e a gente vê o que Deus tem feito na vida da gente, não é verdade? Então, Deus tem coisas grandes, a mão de Deus, e muitas pessoas, cara, têm afastado, né? Eu fico triste, às vezes, de ver que muitas pessoas, cara, pararam pelo caminho, né? Quando nós chegamos na igreja, quantas pessoas saíram, quantas pessoas desviaram, quantas pessoas já morreram, né? E nós estamos o quê? Firme. É fácil? Não é fácil, mas
a vitória é daquele que persevera. Como aquela palavra lá do Jó que você gosta muito, determinando tu algum negócio, ser firme, que a luz brilhará no seu caminho. Isso é verdade, tem que perseverar, né? Para você alcançar a promessa, você tem que perseverar e tem que obedecer. Sem obediência, a gente não vai a lugar nenhum. Como nós vimos aqui, os discípulos, esses 2 discípulos não obedeceram, era para eles ficarem em Jerusalém. E eles seguiram pelo caminho de Emaús também, porque eles não conheciam Jesus. Eles não conheciam Jesus, eles andaram com Jesus, viram milagres, surdo ouvir, cego ver, paralítico andar, morto ressuscitar, porque Jesus também ressuscitou. Mas eles não conheceram Jesus. Eles ainda não conheciam Jesus, eles ainda não tinham uma experiência verdadeira com Jesus, né, cara? Não tinham. Eles conheciam Jesus de ouvir falar, mas não tinham experiência com Jesus, né? Quantos hoje também no nosso meio ouvem falar de Jesus, presenciam tantos milagres, tanto acontecimento, tanto livramento da parte do Senhor, mas por não ter uma experiência profunda, uma experiência pessoal com o Senhor Jesus, também não conseguem enxergar Jesus quando tem um encontro com Ele. A incredulidade deles, né? A incredulidade deles impediu eles de ver Jesus, né? De ver um milagre acontecer na vida deles. Eles estavam o quê? Eles estavam tristes, né? Por que eles estavam tristes? Se Jesus tinha morrido para cumprir a palavra que ele falou, né? Porque Jesus falou, 3 anos Jesus andou aqui na terra, 3 anos e pouco, ele andou o quê? Pregando, falando o quê? Que ele ia morrer, mas pelo nosso pecado, pela nossa doença, pela nossa enfermidade, que ele ia nos resgatar da mão do diabo, né? Mas que no 3º dia ele ia ressuscitar. Mas eles creram? Não, porque eles não conheciam o Senhor Jesus. Eles conheciam Jesus como profeta, mas não como Messias, né? É verdade, eles estavam ali, né? Naquele momento ali só lembrando do passado. Naquele momento ali eles não estavam se lembrando que Jesus ressuscitaria. Eles estavam com aquelas lembranças lá do dia da sexta-feira da paixão, onde Jesus foi humilhado, foi xingado, caluniado, apanhou. E as lembranças dele aqui de Jesus, quando Jesus se apresentou e eles contaram ali o que houve, as lembranças dele só foram lembranças negativas, das humilhações. Eles esqueceram de falar quem era Jesus e dos milagres que Jesus também já tinha realizado. E quantas vezes na nossa vida cristã, na nossa caminhada cristã, a gente se apega aos nossos fracassos, nós temos nos apegado àquilo que deu errado na nossa vida, aquilo que nós não conseguimos alcançar, e esquecemos daquilo que Cristo já fez na nossa vida e daquilo que Ele promete na palavra dele. Com certeza, né, cara? Então eles não tinham um conhecimento de Jesus, né? E é igual hoje, muitas pessoas também encontram exatamente na mesma situação, cara. Não conhece Jesus, só conhece de ver falar, como Jesus é um profeta, mas não crê que Jesus ele é o Messias, que ele é o Filho de Deus, que ele veio aqui na terra mesmo, foi para nos resgatar, né? Para nos tirar do sofrimento, para nos tirar da humilhação. Ele veio para que hoje nós tivéssemos vida e tivesse vida com abundância, né? Isso que Deus quer de cada um de nós. Então Deus quer que nós temos intimidade com Ele, né? Exatamente, né? Jesus quer que a gente viva a palavra dele, lembre-se não só daquilo que não se cumpriu na nossa vida, mas daquilo que ele fez, daquilo que ele faz. Nós temos que ser fiéis, né? Até o fim, como Jó, né? Hoje a gente ainda falou, né? Que as pessoas colocam tanto nomes de profetas, de grandes homens de Deus, mas quase ninguém coloca o nome de Jó. E Jó perdeu tudo e permaneceu fiel, né? Como ele disse, Deus me deu, Deus tomou, e louvado seja o nome do Senhor. Quanto de nós não somos capazes de fazer isso, de falar isso e nem de viver isso? Porque no primeiro momento em que algo dá errado na nossa vida, a gente tem a tendência de blasfemar, de reclamar, de esquecer os benefícios que nós recebemos da parte do Senhor. E eu estava até estudando que a psicologia afirma que nós temos uma queda a lembrar mais das tragédias do que das nossas vitórias. Se nós queremos, e sabia que se a gente querer esquecer algo, a gente tem que focar em tragédia e focar em algo que deu errado, porque o que deu errado anula todas as nossas vitórias na nossa mente. E nós temos tendência
a se apegar ao que deu errado. E a gente tem que esquecer, né? Os que deu errado. Esquecer as coisas passadas e avançar para as coisas que estão na nossa frente, né? Exatamente. Mas o que a gente sempre olha, né, das lutas, das batalhas, tu esquece, né? Não. Ah, você lembra aquele tempo, mas outro sofrimento danado, Vida meu difícil. Deus. O dia que eu encontrava um ovo de comer frito, era uma delícia, né? Eu andava tantos quilômetros a pé porque eu não tinha uma bicicleta. Andava 10 quilômetros a pé, mas não tinha uma bicicleta, não tinha ninguém para nos ajudar, né? É verdade, não tinha ninguém para nos dar um conselho. Verdade. A gente se apega ao que deu errado, a nossa vida medíocre, aquela vida que nós vivemos lá no passado miserável, mas a gente se esquece do momento que Cristo nos resgatou, que Cristo nos chamou e nos deu uma nova história. A gente acaba esquecendo de contar quantas vitórias nós tivemos na nossa vida, como que Cristo mudou a nossa história, como o Senhor mesmo disse, o Senhor se lembrou aqui de quando Cristo te chamou, de quando Cristo te resgatou e de toda a sua trajetória que foi mudada desde o dia que Cristo te chamou. E se Cristo não chamasse o meu pai, eu também não sei onde eu estaria aqui. Eu não sei como seria a minha vida. Eu não sei o que eu estaria fazendo neste momento. Mas com certeza, dificilmente eu estaria aqui nesse altar. Então, nós temos que lembrar daquilo que Cristo faz, do resgate que Cristo faz na nossa vida. Esquecer as tragédias. Esquecer as tragédias. Porque nós temos tendência a exaltar mais o que deu errado do que a nos apegar àquilo que Cristo faz na nossa vida. Isso é verdade. Você estava falando, eu estava até me lembrando que quando minha esposa estava grávida, a Simone, eu peguei uma bicicleta emprestada e ainda derrubei a minha esposa grávida ainda, né? Então sempre daí ela não esquece, né? Não. Você lembra quando você me derrubou lá, que eu estava grávida, o tempo de perder minha filha? Então a gente se apega a isso aí, né? Apega a tragédia. Mas coisa boa mesmo, você esquece, né? Ah, você nem me lembro isso aí, né? Onde foi isso? Verdade. Não me lembro. Então, a gente, até ministerialmente, né? A gente como pastores e obreiros, a gente esquece o início lá da nossa caminhada quando Cristo nos resgatou. Talvez a gente se lembra de todo o percurso que a gente chegou até aqui, mas esquece lá do dia que Cristo te chamou, do dia que Ele mudou a sua vida, do dia que Ele mudou a nossa história, a nossa casa, que Ele fez milagre na vida da minha mãe, que ela não conseguia dormir. Ele mudou a história do Senhor, que também, se fosse olhar pelas estatísticas, não estaria aqui hoje. Não estaria, não tinha nem condições de estar aqui, não é verdade? Não. Então Deus, o que Ele fez na nossa vida? Ele transformou a nossa vida, não é verdade? Deus nos abençoou. Deus nos tirou, vamos dizer que Deus tirou lá, né, do lodo, lá do esterco. Deus tirou nós lá do fundo do poço, nos lavou, nos purificou e nos colocou para sentar com os príncipes, né? E ainda me fez o quê? Um pregador da palavra de Deus. E hoje você está aqui me ajudando como uma pastora também, como até o pastor Carlos Soares, chama de pastora, e a Simone também, já casou com o pastor também, que tem chamado ministério. Então tudo isso aí, cara, foi Deus que fez na nossa vida. Porque se não fosse Deus, né, nós não estaríamos aqui. Hoje você é advogada, a outra minha filha é advogada. Onde que eu ia ter condições de formar minhas filhas advogadas? Da onde eu saí? Verdade. Mas Deus já tinha um propósito na nossa vida. Ele tinha um plano maior. E talvez isso aqui nem estava programado para ser falado no nosso estudo. Mas talvez você também tenha se esquecido lá do dia que Cristo te chamou, da onde Ele tirou, das coisas que Ele fez na sua vida. E talvez você também tenha sido levado por esse caminho de Emaús, tem regressado ao seu passado, regressado da onde Cristo te tirou, mas não volte pelo caminho de Emaús. Vá para Jerusalém, permanece em Jerusalém. As vitórias, as tempestades, elas fazem parte da nossa vida. Mas Jesus disse que nós teríamos vida e vida com abundância. Ele também teve aqui na terra, passou por luta, passou por perseguições, por adversidades, mas em tudo ele venceu. Venceu em tudo. E ele diz, né, que nós também venceríamos, né? Eu me lembro até, cara, do João capítulo 14, versículo 12. João capítulo 14, versículo 12. Jesus diz que sinais maiores do que Ele fez, nós faríamos. Por quê? Porque Ele ia para o Pai. E tudo que nós disse no nome dEle, Ele fazia. Está escrito lá. Então, o que Deus está dizendo para nós? Não é só isso que eu tenho para vocês. Eu tenho muito mais.
Porque muitas vezes a gente impede, cara. A gente impede Deus de operar na vida dele por causa da nossa incredulidade. Porque muitas vezes a gente acha que Deus só pode fazer aquela coisinha, uma dorzinha de cabeça, né? Uma dorzinha na perna. Às vezes a gente não acredita que um cadeirante pode levantar, né? A gente fica limitado. Um tuberculoso ser curado, um canceroso, um aidético, né? Às vezes a gente limita Deus de operar. Não é Deus que não quer operar, a gente que limita Ele. Por quê? Porque Ele está escrito na palavra dele. E muitas vezes, cara, a gente acaba... isso aí não acontece não, isso foi antigamente, isso aí não é para hoje não. E a gente está fazendo o quê? Está limitando Deus de operar, e sendo que lá em Lucas 10:19 está escrito que Ele nos deu poder, nos deu autoridade para pisar na cabeça de serpentes, de escorpiões, sem causar danos algum aos nossos pés, cara. Então nós temos esse poder, nós temos essa autoridade, mas muitas vezes nós não exercemos a autoridade que Deus nos deu. Não é verdade? Falta discernimento, né? É verdade. Muitas vezes, né, até o próprio profeta lá disse, né, o meu povo sofre porque falta entendimento. Verdade. Falta o discernimento de nós usarmos as palavras corretas, a arma certa no momento em que nós precisamos. Os discípulos aqui estavam aqui tristes, indo pelo caminho de Emaús, com a companhia de Jesus, mas não estavam tendo discernimento que era Jesus. A história ali estava desenrolando debaixo do nariz dele e eles não viram, eles não entenderam que era Jesus. Então, muitas vezes, Jesus está fazendo milagres, está fazendo maravilhas na nossa vida, está transformando a nossa história diante do nosso nariz, mas pela falta de discernimento nosso, nós temos perdido aquilo que Jesus está fazendo. A gente está caminhando do lado de Jesus, Jesus está segurando as nossas mãos, mas o que? Falta de discernimento para nós entendermos aquilo que Jesus tem para nós. E às vezes, né, cara, reivindicar o nosso direito, né, cara? Muitas vezes nós não estamos reivindicando aquilo que Deus tem para nós, tá entendendo? A gente tem direito, tem tudo para nós, tem bênção, mas muitas vezes, cara, nós não temos reivindicado o nosso direito, né? Às vezes até a gente sabe que tem tanto direito que a gente aí fora não reivindica, e às vezes a gente perde não reivindicar aquilo que é nosso. Então, a palavra de Deus, a gente também tem que estudar ela, meditar, porque se você estudando, você vai ver o direito que você tem, e o direito que você tem que reivindicar ele. É como no direito, né? O direito não reclamado é o direito inexistente, e a gente vai mais além, que a gente fala assim, que o direito não socorre quem dorme. Verdade. A palavra de Deus, ele está disponível para mim, está disponível para você. Ele nos dá todas as ferramentas necessárias para nós vencermos em todas as coisas. Mas se nós não usarmos, como o Senhor mesmo disse, não vai adiantar de nada. E tudo que a gente vai fazer, né, a gente tem que buscar, estudar. Eu vejo você lá, quando você está fazendo uma peça, você está lá, você passa a noite toda acordado, estudando. Por quê? Para você descobrir aonde tem uma brecha que vai te favorecer para defender aquela pessoa que você está defendendo ela, né? É verdade. Cada caso é um caso e a gente precisa estudar cada caso para a gente encontrar a melhor solução. Verdade. A Bíblia é o nosso manual. Aqui na palavra de Deus nós vamos encontrar aqui solução para todas as coisas. Na lei muitas vezes a gente não encontra brecha para tudo. A lei às vezes não respalda todas as situações, mas a Bíblia não. A Bíblia nos respalda para tudo aquilo que é santo, para tudo aquilo que é correto. Você pode encontrar a solução aqui na palavra, basta você buscar. Conhecereis a verdade vos libertará. Se você é conhecedor da palavra, se você manuseia essa arma que você tem na mão, você vai encontrar a solução para todas as coisas na sua vida. Com certeza, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o vosso coração, né, cara? É verdade. E aqui, ó, no versículo 30, diz, no versículo 29, para a gente encerrar, e eles os constrangeram dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia, e entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu e lhe deu. E assim lhe abriram então os olhos. Os olhos dele estavam
fechados. Meus irmãos, uma coisa, meus queridos aí, né, da live, às vezes, cara, a gente tem que pedir para Deus tirar dos nossos olhos as escamas, né? O apóstolo Paulo só conseguiu ver Jesus quando as escamas dos olhos dele caíram, né? Até então, ele era uma pessoa religiosa, ele era fariseu, o apóstolo Paulo era fariseu, um homem estudado, um homem fino, mas ele só conseguia ver o lado errado, porque tinha uma escama nos olhos dele que não deixava ele enxergar a verdade. Aí eu pergunto, será que também não tem hoje, cara, muitas pessoas que são religiosíssimas, mas está cego, só consegue ver o lado errado, não consegue enxergar as coisas que realmente é verdadeira, né? É verdade. E aqui as escamas, os olhos deles só se abriram quando eles convidaram Jesus para ficar com eles. A vida aqui, ó, desses dois discípulos, desses dois homens mudou, e eles tiveram a oportunidade de reconhecer Jesus porque eles convidaram Jesus para entrar na casa deles, ali onde eles estavam. E hoje é a mesma coisa. Para Jesus abrir os nossos olhos, entrar na nossa casa e mudar a nossa história, nós temos que convidá-lo a entrar na nossa casa. E qual que é a nossa casa hoje? É o nosso coração. É ser Senhor da nossa vida, é ser aquele que guia os nossos passos. Porque muitos têm andado com Jesus, né? Como eles andaram 11 quilômetros com Jesus. E Jesus ia para mais longe, mas eles constrangeram Jesus a ficar com eles. É o que está escrito lá em Apocalipse, né, cara? Acho que é capítulo 3, se eu não me engano. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa. Com ele cearei e ele comigo. É verdade. E eles deixaram aqui Jesus assumir, né, a posição de anfitrião ali, o comando, e celebrar a ceia. Porque não adianta convidar Jesus a abrir a porta do seu coração e ficar no controle. É verdade, tem que deixar colocar Jesus no passageiro, né? Não pode. Jesus tem que ser o motorista, né? Olha, porque Jesus tem que estar na direção. Porque quem é motorista sabe que a gente passa raiva quando tem alguém de carona falando: olha o quebra-mola, o semáforo vai fechar, ali à direita tem que virar, olha o cachorro. A gente fica irritado porque a gente está no controle, a gente está no comando, e quando a gente está no comando é a gente que quer guiar. Então, se você convidou Jesus para entrar na sua casa, dá a direção para ele, convida ele para ser um anfitrião ali, senão não vai dar certo. Verdade, né, Carla? E naquele momento que Jesus tomou a posição, os olhos se abriram. Os olhos se abriram. E eles conheceram Jesus, eles viram quem era Jesus. Então, para a gente conhecer Jesus também, a gente tem que deixar Jesus nos dirigir, né? E é verdade. E depois que eles convidaram Jesus para entrar, que Jesus tomou o controle da situação, abriu os olhos deles, para onde que eles voltaram? Para Jerusalém. Para onde que é? E o que é Jerusalém? Jerusalém, lugar de paz, é o Senhor Jesus, né? Quantas vezes está faltando a paz na sua vida, na sua casa, porque você não convidou Jesus para ser o centro, não colocou ele na direção da sua vida. Enquanto ele não estiver na direção e sendo o centro da sua vida, não vai ter paz. Não vai. Volta para Jerusalém, né? Volta para Jerusalém. Jerusalém, todo mundo quer morar em Jerusalém, todo mundo quer ir para Jerusalém. Então, até hoje, Jerusalém é uma briga por causa de Jerusalém. Verdade. Então, Jerusalém é lugar de paz. Para nós hoje, Jerusalém é o próprio Senhor Jesus, né? Jerusalém é o lugar que nós temos que voltar. Aonde você está? Volta para Jerusalém. Sai de Emaús. Sai do caminho que não leva a lugar nenhum. O único caminho que nos leva a Deus é Jesus, né? Ele é o caminho, a verdade e a vida, né, Carla? Saia da estrada e vai para o caminho, mas não é o caminho de Emaús, é o caminho de Jesus. Dá tempo. Se você está indo para Emaús, volta para Jerusalém, volta para o lugar de paz. Hoje é o terceiro dia, é o dia de glória, é o dia de ressurreição. Dia de ressurreição. Então, hoje mas a ressurreição só vai ver quem voltar para Jerusalém. Então, prepara o teu coração aí. Se você estava indo para Emaús, prepara o seu coração nesse momento. O obreiro Leonardo vai cantar um hino aí. Vamos fazer a oração e pedir para Jesus. Se em algum momento nós desviamos de Jerusalém para ir para Emaús, e se os nossos olhos estavam fechados,
que Ele possa abrir e tomar a direção da nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Sei que tu irás passar por aqui, agora comigo e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar. Não me encontrar contigo, Jesus, e tudo te sairá. Preparou seus elementos aí da Santa Ceia. Pastor Carlos vai ministrar a Santa Ceia para nós agora neste momento. Você que está aí na sua casa, no seu lar, que não pôde, deixa eu só arrumar aqui, gente, só um minutinho, que não pôde aí participar, vir na igreja buscar, mas não fica sem cear, não. É verdade. Nós vamos agora celebrar a Santa Ceia do Senhor, né? Nós vamos, o pão aqui representa o próprio corpo do Senhor Jesus, e esse cálice é o sangue do Senhor Jesus, né? Então Ele deu a vida dele por amor a nós. Nós estamos agora diante de Deus para apresentar aqui agora, meu Pai, esse pão, o pão vivo que desceu do céu. Em nome do Senhor Jesus, prepara o seu, aleluia, oh glória a Deus, oh Pai eterno, eu quero apresentar ao Senhor, meu Pai, esse pão. Meu Deus, eu quero que o Senhor tire toda manipulação do homem, meu Pai, que fez esse pão, nem imaginando que esse pão nós íamos oferecer a Ele a Deus como o próprio corpo do Senhor Jesus, o corpo que salva, meu Pai, o corpo do Senhor Jesus que muda a nossa vida, que transforma. Meu Pai, eu quero que o Senhor faça desse pão agora, meu Pai, não um pão qualquer, mas a própria carne do Senhor Jesus, para curar, para libertar, para restaurar, para te levantar, para te colocar de pé. Você que está doente, você que está enfermo, hoje você vai se levantar. Você que está fraco na fé, Jesus vai te restaurar. No momento que você comer desse pão, meu Deus, eu peço, Senhor, meu Pai, uma bênção especial para todas as pessoas que estão ceando com nós, aquelas que estão em casa. Oh, meu irmão, estou unindo a minha fé com a tua fé também, minha irmã. Então prepara, então, apresenta a Deus em nome de Jesus, porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído,
tomou o pão, tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Ô meu irmão, semelhantemente, como ele está dizendo na palavra dele, isto aqui é o corpo do Senhor Jesus, que foi entregue por você, para que você tivesse vida, e vida com abundância. Então você vai participar agora, você vai comer simbolicamente, representando a carne do Senhor Jesus. Todos podem comer esse pão em nome de Jesus. Aleluia, louvado seja Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus. Toda a honra, toda a glória, meu Deus, é para o Senhor. Ó Espírito Santo, da mesma maneira que nós apresentamos ali o pão, nós queremos apresentar ao Senhor, meu Pai, este cálice. Esse cálice é o sangue do Senhor Jesus, é o sangue que nos purifica. O sangue de Jesus, ele tem poder. O sangue de Jesus, ele tem autoridade. Por isso, Pai, nós pedimos ao Senhor que o Senhor venha colocar um pingo do teu sangue, meu Pai, nesse cálice, e já vai mudar a sua vida, já vai mudar a sua história, já vai te transformar, vai te colocar de pé, vai tirar essa tristeza, vai tirar essa angústia, vai tirar essa ira. Deus vai colocar você agora de pé. Pede para Deus restaurar você, pede para Deus tirar as escamas dos seus olhos, porque agora é momento de fé, e pela nossa fé, nós temos certeza, meu Pai, que o Senhor está aqui. Aleluia. A tua palavra diz que onde tivesse dois ou mais reunidos no teu nome, o Senhor estaria no meio. Aleluia. Oh glórias, oriandalabacito oriandele, oh cantalabacito oriandele balabalaia. Oh Espírito Santo, venha consagrar, venha abençoar, meu Pai, cada cálice dentro. Meu Pai, manipula isso aí, meu Pai, para curar essa pessoa, para libertar para cada pessoa, meu Pai. O Senhor venha manipular o teu sangue para mudar a vida dessa pessoa, para mudar a história dessa pessoa, em nome de Jesus. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o Novo Testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim, porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Então, simbolicamente, todos podem tomar o sangue do Senhor Jesus. Aleluia. Está aí, graças a Deus, graças a Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse momento maravilhoso. Muito obrigado, meu Pai, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, até aqui o Senhor tem nos abençoado. Senhor Jesus, nós só queremos agradecer o Senhor, meu Pai, por esse momento maravilhoso. Nós só temos que agradecer o Senhor, meu Pai, porque nós temos comunhão com o Senhor, nós temos intimidade contigo, Pai, em nome de Jesus. Sim, meu Pai. Santo, Santo.
especial, nós não em branco, nós não deixamos de louvar, glorificar e cumprir a Verdade. palavra que diz. É isso aí. A palavra de Deus, ela não pode voltar vazia, né, Carla? Então nós temos a certeza que nós cumprimos a nossa meta de estar aqui na igreja, celebrando a Santa Ceia. Queremos agradecer a todos que vieram, né, Carla, buscar aqui o kit da Ceia. Ainda tem, se alguém quiser buscar, que mora por aqui perto, pode vir, tá? Que nós ainda vamos ficar por aqui para poder servir essa pessoa, né, Carla? É verdade, agradecer aos irmãos aí também que nos acompanharam da live, aqueles que entraram, aqueles que saíram, os que permaneceram, né, ali do começo até o final. Deus abençoe todos vocês. Se puder, compartilhe essa live depois com seus amigos, com seus irmãos, com aquele irmão também que muitas vezes não pôde vir buscar o kit Santa Ceia, também está sem cear na casa dela. Envie esse vídeo para que ela assista e faça a Santa Ceia na casa dela, acompanhando essa ministração. Queremos agradecer aos obreiros também que estão, né, desde cedo, nos ajudando, nos auxiliando, os irmãos que vieram também, o Leonardo, o irmão Júlio que cantou de manhã, o Leonardo agora à tarde, Diego, a minha mãe, todos aqueles, né, que estão aqui nos acompanhando, que apesar de tudo estão ali fiéis, estão firmes no Senhor. Amém. Nosso parente de Rondônia, né? Verdade. A Edna, a Rosa sempre está nos também nos assistindo aí. Aí ela falou lá, meu irmão Carlos. A Rosa? Tá assistindo. Aí, Rosa, Deus abençoe você, Rosa. Toda a Você, família. o Paulo, Roberto, a Edna, a Márcia, a Valdete, toda a família ali. toda a família. E eu vou aproveitar o ensejo aqui, e a gente começou aqui na nossa igreja do CPA 3 uma campanha para doação de alimentos. Nós começamos a ter conhecimento ontem de pessoas que estão necessitadas de alimentos, que muitas tiveram 50% do salário cortado, vão receber um valor bem pouco em relação àquilo que precisaria para manter a casa. Então nós que somos cristãos, que somos solidários, que temos esse coração aberto, se você puder doar um pacote de arroz, de feijão, de óleo, aquilo que você puder, de macarrão, alimentos não perecíveis, for fazer a sua compra do mês, material de limpeza, separa um item ali, traga aqui para a casa do Senhor. Nós vamos estar arrecadando e mais tarde fazendo cesta básica e doando para essas pessoas que estão carentes, que estão necessitadas. Neste momento aqui nós precisamos ser solidários, segurar a mão uns dos outros, né? E não deixar ninguém ali se desviar, não deixar ninguém aí perecer nesse momento de crise. É nesse momento que a gente vê quem realmente é cristão. Né? O cristão é aquele que reparte, cara. Aquele que reparte, aquele que sempre tem, ele que ajuda outros, é cristão. É nesse momento de solidariedade, né? De cada um que nós precisamos. Não é para nós. Não é para nós. Não é para a igreja aqui, nós vamos ajudar os irmãos que estão precisando. Verdade. Então, se você também está nos assistindo, é membro dessa casa e também está precisando, pode entrar em contato conosco, que esses alimentos vai ser justamente para vocês. E o kit Santa Ceia ainda está disponível aqui, a gente vai ficar ainda aqui na igreja. Se você está assistindo essa live e não retirou o seu kit, ainda dá tempo de você vir aqui na igreja, retirar, levar para sua casa ou receber a bênção aqui mesmo, mas não fique de fora dessa bênção. E nós vamos ficando por aqui, desejamos uma excelente semana a todos, fiquem na fé, não vá pelo caminho de Emaús, volta para Jerusalém, que em Jerusalém tem um lugar para você. Amém. Graças a Deus, até a próxima. Até a próxima. Fui. Parece até que estou vendo o céu se abrindo e nas nuvens Jesus me chamando pra com Ele encontrar. Transformado eu ali subirei cantando um hino, uma abraço a verdade, Jesus nesta hora o pastor da igreja vai entregar as ovelhas.
cidade que Jesus preparou.